E aí galera, beleza? Eu fui desafiado aqui pelo meu amigo pastor Anderson de Paula a falar do porquê eu não me envergonho do Evangelho. É um texto conhecido, um texto da carta do apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Bom, apóstolo Paulo escreve isso e hoje a gente está aí com uma febre nas redes sociais, né? Todo mundo fazendo vídeo dizendo por que não se envergonha do Evangelho e desafiando uns aos outros a fazerem o mesmo, proclamando em si, então, a palavra de Deus, o Evangelho, né? Vamos colocar assim. Antes de falar sobre isso, eu quero fazer algumas considerações sobre o texto, né? Primeiramente, a primeira consideração que eu quero fazer é sobre a palavra Evangelho. Ela não tem uma raiz cristã, muito menos religiosa, a palavra Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. E por incrível que pareça, uma palavra muito comum. Por exemplo, o próprio César, o grande imperador, ele tinha o seu próprio evangelho. E prova disso é que quando ele dominava uma nação, uma província, quando ele dominava uma cidade, ele enviava os seus arautos para dizer que a luz de César chegou, né? Para dizer que o evangelho de César será difundido, a boa nova de César será difundida. E concernente a isso, né, dentro dessa perspectiva, nós temos outros fenômenos, né, de evangelhos, né, alguns inclusive que não foram aprovados, como é o caso, não passaram pelo cânon bíblico, né, é o caso do evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena. São evangelhos e que não foram aprovados como sendo livros inspirados. E se nós formos um pouquinho mais adiante, então a gente encontra também as perspectivas de evangelho. Quando eu falo disso, eu falo de qual evangelho que eu não me envergonho. Quando eu digo não me envergonho do evangelho, eu estou falando do evangelho católico ortodoxo, né, que é uma leitura do Evangelho. Eu estou falando do Evangelho Batista, eu estou falando do Evangelho neopentecostal, assembleiano, eu estou falando do Evangelho da Prosperidade, eu estou falando do Evangelho segundo Valdemiro Santiago, eu estou falando do Evangelho de Edir Macedo, eu estou falando do Evangelho de Silas Malafaia. De qual Evangelho eu estou falando? De qual Evangelho eu não me envergonho? Ou talvez se formos um pouquinho antes disso, então, de qual Evangelho eu estou falando? De qual leitura do Evangelho eu estou falando? Eu estou falando do Evangelho de Constantinopla, eu estou falando do Evangelho instituído, da cosmovisão de Constantino, né? Eu estou falando do Evangelho calvinista, eu estou falando de arminianismo. De qual Evangelho eu estou falando? O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender um pouquinho de que evangelho é esse que nós estamos falando. Ele diz assim, no primeiro versículo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então traz uma luz. Paulo, quando escreve, quando ele diz que não se envergonha do evangelho, ele faz menção de que é o evangelho de Deus. E que evangelho de Deus é esse que ele está falando? Aí ele continua, versículo 2: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas. Que escritura é essa? A escritura sagrada que foi prometida de antemão, o evangelho de Deus que foi prometido de antemão nas escrituras sagradas. Que escritura é essa? É o Antigo Testamento, aquilo que nós conhecemos como livros da lei e livros proféticos.
Então Paulo está falando do Antigo Testamento. Nesse momento ele está falando que o Evangelho de Deus foi prometido no Antigo Testamento. É esse Evangelho que ele dá testemunho do qual ele não se envergonha. E sobre quem esse Evangelho fala? Versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Apóstolo Paulo, magnífico, né? Ele explana muito bem isso. E magnífico como foi, eu tenho absoluta certeza que se ele escrevesse isso hoje para a igreja contemporânea, com o crescimento que há na igreja, posso conjecturar que talvez ele acrescentaria alguma coisa do tipo: eu não me envergonho do Evangelho, mas não quer dizer que não me envergonho do evangélico. Por que eu falo isso? Porque assim como naquela época, e a gente vai ler aqui agora, a gente vai entender que tipo de evangélico nós temos criado. Eu vou continuar o versículo 18, diz assim, porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, se suprime a verdade, logo eu entendo que ele conhece a verdade, mas suprime pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que os torna indesculpáveis? Aí ele responde: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Esse é o primeiro ponto. Aí ele continua: nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso aqui talvez faça uma alusão ao panteísmo que adora, ou talvez as religiões indonésias que adoram elefantes, adoram ratos, adoram baratas e por aí vai. Aí continua dizendo, o versículo 24: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Isso me traz à tona um evangelho que é pregado em troca de coisas, que é um evangelho da prosperidade. Vem para a minha igreja que você vai ter um carro novo, que você vai ser promovido no seu trabalho e por aí vai. Tudo isso é evangelho, tá? É leitura de evangelho. E aí ele continua, 26, por causa disso Deus entregou-os às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si o castigo merecido pela sua perversão. Isso também me traz à mente uma igreja LGBT, um evangelho segundo gays, lésbicas e afins. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Enfim, essa é a leitura que Paulo faz de uma sociedade evangelizada aos romanos. E até a própria carta de Paulo aos romanos, né, também foi conhecida como o Evangelho segundo São Paulo. Então, quando se fala em Evangelho, você abre um leque muito grande de possibilidades, de probabilidades. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho que prega a verdade, do Evangelho que não impõe amarras a um comportamento padrão. Eu acredito no Evangelho que não me amordaça pelas roupas que eu visto, ou que não me julga por aquilo que eu aparento ser. Eu não me envergonho do Evangelho que enxerga o meu coração, que penetra até a junta da medula, da alma e da medula. Eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho que esquadrinha o meu ser. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Agora, das várias leituras que se tem sobre o Evangelho, infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa. O meu desejo é que você possa crescer com entendimento, sabedoria e graça. Eu vou fazer também o desafio. Nos comentários vai ter o desafio a alguém. Eu espero que você cumpra. Se você não cumprir, eu te peço um livro, uma camisa, um presentinho aí que você quiser dar. Aproveita que dia 30 é meu aniversário. É isso aí, galera. Enquanto isso, estamos juntos, de cabeça na palavra.